Bom, a gente vai ter continuação de Barroco na aula de literatura e a gente vai ver hoje sobre o Gregório de Matos. Aqui a gente vai dar uma repassada nos pontos principais de Barroco que eu já expliquei na aula passada. Então, a origem do Barroco, mesmo presente no território brasileiro, a expressão do Barroco não foi tão intensa. Grande parte disso se deve ao fato de que no século XVII o Brasil tenha se descoberto há pouco tempo. Portanto, ainda não tinha veias culturais e artísticas fortalecidas. Aqui o marco inicial do Barroco é o poema Prosopopeia, escrito por Bento Teixeira, em 1601. Isso aí eu também já falei. Então, o Barroco ele teve como precursores religiosos católicos, sendo utilizado apenas para fins de doutrinação ao cristianismo. A gente lembra, teve primeiros jesuítas, aí o padre Antônio Vieira também era um padre jesuíta, ele é o que mais se destacou no Barroco brasileiro, fazendo com que o estilo dele se tornasse conhecido em função de seus sermões e poesias. Os missionários jesuítas começaram a introduzi-lo na Bahia, principalmente com o intuito de fazer com que as pessoas seguissem ensinamentos religiosos, ao invés de manter uma vida devassa e pecaminosa sob a ótica deles. E porque a Bahia, só lembrar, Salvador foi a primeira capital do Brasil, porque ficava ali perto dos grandes pontos das canas-de-açúcar. Então, a Bahia tem um papel importante para o Barroco brasileiro. Algumas características do Barroco brasileiro. Além da Bahia, o Barroco também teve grande destaque em Minas Gerais, particularmente no período em que ficou conhecido como Século do Ouro, quando a principal atividade econômica do estado era o garimpo das zonas auríferas. O Aleijadinho se destacou como grande artista barroco na parte da arquitetura. Além disso, um dos principais artistas do período, o Aleijadinho, nasceu em Minas, no município de Vila Rica, onde hoje está a cidade de Ouro Preto. Ele foi um célebre escritor, escultor, carpinteiro, entalhador e arquiteto do período, considerado o artista de maior destaque desse barroco mineiro. Outros autores, como Gregório de Matos, Bento Teixeira, também são muito importantes. Mas o mais importante escritor barroco brasileiro foi o Gregório de Matos. Ele nasceu, se especula que em 1636, morreu em 1695. Compôs uma série de poemas que refletiam as tensões espirituais do homem da época. A gente lembra aquela questão do dualismo que é típica do barroco. Esse dualismo é dividido entre duas coisas, como, por exemplo, pecado e salvação, o humano e o divino. Na Bahia do século XVII, Gregório ficou conhecido como Boca do Inferno, por satirizar em seus textos aspectos da sociedade política e brasileira. Então, o apelido dele era carinhosamente chamado de Boca do Inferno. O autor dos expoentes do cultismo, lembra da aula passada? Corrente estética que utiliza uma linguagem rebuscada, aquela linguagem complexa, com relações de sentido sofisticadas, figuras de linguagem abundantes e sintaxe requintada. A gente tem no outro slide a análise desse poema aqui, a Cristo Nosso Senhor Crucificado, que se concentra no conflito entre a matéria e o espírito, dialogando com Deus a respeito das possibilidades de perdão. Uma característica do soneto barroco é a estruturação lógica baseada em tese, antítese e síntese. Num primeiro momento é colocada uma ideia a ser discutida e relativizada. No caso do poema Cristo Nosso Senhor Crucificado, o inevitável julgamento da alma do eu lírico por Deus após a morte. E aí a gente vai ver aqui esse poema. A Cristo Nosso Senhor Crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Meu Jesus que está ali na cruz de madeira, ele fala isso. Neste lance, por ser o derradeiro, por ser o último, pois vejo a minha vida anoitecer,
É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso cordeiro. Né? Aqui ele fala, ele mostra arrependimento nas duas primeiras estrofes. O poeta expressa arrependimento e crença no amor infinito de Cristo, para manifestar no final a certeza de obtenção do perdão. A gente também vê até uma certa ironia. A imagem do cordeiro inocente é evocada pelo eu lírico suplicante. Note a ironia usada para manipular o Criador. Mais do que um pedido, há uma imposição que obriga Deus a perdoar o pecador. Vieira lança mão do mesmo recurso para persuadir os seus ouvintes. Então a gente vê aqui o cultismo, mas umas pitadas de conceptismo também. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Porém, pode ter fim todo pecar, e não vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor me salvar. Aí ele usa essa persuasão, né? Porque ele diz que os vícios são apontados, mas ele fala, olha, eu sei que eu pequei, mas eu sei também que o Senhor perdoa os nossos pecados se a gente se mostra arrependido. Então eu sei que o Senhor vai me perdoar. E ele usa de silogismo. O soneto encobre uma formulação silogística, uma dedução formal em que há duas premissas, a partir das quais, por inferência, se chega a uma conclusão. Né? Ele fala assim, ó, o amor de Cristo é infinito, o meu pecado, por maior que seja, é finito. O menor que o amor de Jesus e menor que o amor de Jesus. Logo, por maior que seja o meu pecado, eu espero salvar-me. É um jogo de ideias. Isso é típico também do barroco. E aí o Gregório de Matos ele vai abordar alguns temas nessas obras dele. É tradicionalmente dividido em torno de 3 grandes eixos temáticos: a poesia religiosa, a lírica e a satírica. Na poesia religiosa, a gente vê que o eu lírico se assume como pecador, manifesta seu arrependimento e mostra-se digno de um pedido de perdão, como esse poema que a gente acabou de ver. Aí, nesse outro poema, a Jesus Cristo Nosso Senhor, o pedido de perdão é consequência de um curioso processo argumentativo, pronto, esse que a gente acabou de ler, no qual o sujeito, apesar de pecador, coloca-se numa posição que lhe permite exigir o perdão divino. A poesia lírica do Gregório de Matos, ela tem uma preocupação de ordem filosófica com a efemeridade das coisas, né? Ou seja, com o fato das coisas passarem rápido, e também que a vida é o tema, né? Poemas como estabilidade das coisas do mundo e inconstância dos bens do mundo. A temática amorosa, em que a mulher é retratada como uma figura elevada, ora associada a elementos da mitologia, ora a elementos da natureza. A gente vê que a mulher também pode ser ambígua, como em Retrato e no poema Dona Ângela. Nesse Dona Ângela, de um lado, a mulher é representação divina, é a figura do anjo, e inspira o amor espiritual e devoção. Do outro lado, encarna a beleza física, que é a figura da flor e que fica a atiçar o desejo carnal do homem. Ele também vai abordar o sofrimento amoroso e o amor também pode ser representado de modo obsceno, né? Por isso que esse é um dos fatos dele ser chamado de boca do inferno. É obsceno satírico, resumindo as instâncias corporais, o amor tratado como uma coisa chula, enfim, e com uma linguagem vulgar. E ele também usa poesia satírica para fazer uma crítica à sociedade baiana nos seus mais variados estratos, ou seja, nas variadas camadas, e as contradições da realidade local. Ele tem vários poemas em que fala mal, politicamente, socialmente, da Bahia. Ele faz um registro de costumes por meio dos eventos religiosos e das festas populares, e também tem a tematização da própria poesia, de sua posição enquanto poeta satírico, certo? Então, ele é muito importante para a literatura brasileira, foi o primeiro grande poeta da nossa literatura, e ele tem uma obra muito rica e muito complexa, de vários pontos de vista.